Foz do Iguaçu, Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, agora são 11h04 e dentro do Marco Zero é hora de 2 em 1. Essa conversa, essa parceria a respeito de política. Sabatinas realizadas com os candidatos a deputado estadual e federal por Foz do Iguaçu, também com candidatos que tenham agenda em Foz do Iguaçu, mas que não sejam da nossa região. As entrevistas terão sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. O entrevistado de hoje é a candidata a deputada estadual Alzira Sequim, pelo Podemos. Quem está comigo também para me ajudar nessa conversa, Paulo Bogler, mais uma vez o 2 em 1 dentro do Marco Zero para essa questão tão importante que é debater e conhecer os candidatos que pleiteiam cargos por Foz do Iguaçu. Bem isso, Moacir, a gente já está aí numa maratona, né, que recebeu mais de 30 candidatos e candidatas aí no pleito de 2 de outubro, com esse objetivo aí, essa única finalidade que é constituir um espaço para que esses postulantes aí apresentam suas propostas, suas bandeiras e o que pretendem fazer para melhorar a nossa cidade, a região, enfim, a vida das pessoas coletivamente. E esse aqui é um bate-papo, né, uma troca aí de ideias aí para a gente fazer fluir essa conversa em torno de propostas, ideias e proposições para Foz do Iguaçu e região. E hoje a gente recebe Alzira Sequim, candidata do Podemos a deputada estadual, a quem a gente cumprimenta já dando o nosso bom dia e também pedindo que ela faça a sua apresentação, quem é, um pouco da sua trajetória, enfim, se apresente ao eleitor, ao ouvinte do Marco Zero de hoje. Bom dia, Alzira Sequim, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão nos ouvindo, bom dia a vocês que tomaram essa atitude de nos chamar para essa conversa, porque muitas vezes a gente não alcança o público-alvo e através de vocês nós com certeza vamos atingir algum público que a gente não vai ter tempo hábil de visitar. Então eu sou Alzira Sequim, eu estou em Foz do Iguaçu há 45 anos, cidade essa que eu escolhi para viver, para trabalhar, para constituir minha família. Trabalho sempre na área social, amo o social e estou assim nas organizações. Eu sou católica, vivo dentro da minha igreja em muitas organizações. Eu tenho 2 filhas, 6 netos e sou feliz por viver em Foz do Iguaçu. Já tive oportunidades de muitas vezes de ir embora. Eu falo que eu vou, mas eu sempre volto, porque aqui em Foz do Iguaçu tem uma característica muito diferente, né, de outras regiões. E eu amo estar aqui. Então eu venho fazendo muitos trabalhos. Eu fui presidente da Caritas Diocesana de Foz do Iguaçu, então ali me deu uma amplitude maior ainda no social do que a gente vive, a realidade da nossa cidade. Fui membro da Pastoral da Criança, no fundo lá, bem onde realmente precisa. A gente fez um trabalho muito legal, muitos anos nessas favelas, onde a necessidade realmente bate a porta do que é realmente a pobreza. Como todas as cidades, nós não somos diferentes, né? Então, assim, me dá muito, como eu vou falar, amplitude para mim ver o que realmente Foz do Iguaçu precisa. E por causa disso eu estou na política. Eu falo que eu sou voluntária de várias organizações e também na política, porque desde 78 eu estou na política também, trabalhando. Porque através como eu sempre fui ligado ao social, a política é o nosso gargalo ali, que você sempre vai atrás das necessidades, né? Então, Alzira, o pessoal começou a ver, Alzira, você tem jeito, vamos para a política. Eu não gostava muito da política, como eu vejo hoje o cenário que as mulheres também têm um pezinho atrás ainda para fazer parte da política. E eu faço um trabalho social de incentivar as mulheres a participar. Porque a gente, como dona de casa, ou empreendedora, ou empresária, ou qualquer outra profissão, a gente necessita da política. Então eu faço um trabalho também de conscientização perante isso. Alzira, a senhora já antecipou que atua no meio político desde os anos 70, final dos anos 70, é voluntária em várias ações. E por que decidiu se lançar a deputada estadual? Então, eu sou presidente do Podemos Mulher de Foz do Iguaçu, e aí, obviamente, o partido começou a me sondar como
possível candidato. Falo com franquia que eu resisti no primeiro tempo, porque eu estava em outras funções já ligada e trabalhando bastante, mas assim, perante a necessidade do nosso povo, eu me vejo na obrigação de trabalhar em prol disso, e por isso eu aceitei. Falei, não, vamos sim, nós temos que dar nossa cara a tapa, como eu sempre dei. Não gosto de ficar presa a ninguém, tanto é que eu trabalhei sempre na política, nunca ganhei um salário, eu falo com dignidade isso, nunca cobrei salário, porque eu gosto de estar. Já defendi vários políticos de nossa cidade, aliás, quase todos, como voluntária também na política. Então, assim, isso vai levando nós à necessidade de estar também na Assembleia para defender, porque ainda somos menos de 10% lá como mulher representando a nossa categoria e defendendo os direitos, né? Sendo a maioria na sociedade, né, do eleitorado. Exatamente. Eu sempre penso assim, que eu sei que eu sou ainda pequena, mas também eu tenho que fazer a minha parte. Eu vi com um legado e eu quero fazer parte desse legado e deixar alguma coisa para as próximas gerações que não tenham medo de estar. Basta você querer. Muito bem, candidata. A senhora já começou a conversa dizendo que é ligada à área de assistência social, tem esse conhecimento das pessoas menos favorecidas, as pessoas carentes. Em termos de projeto, qual a sua primeira apresentação, caso eleita, na Assembleia Legislativa? Veja só, é uma amplitude geral. O social, ele envolve a segurança pública, ele envolve na caridade, ele envolve na educação, ele envolve o todo, né? E também, assim, eu vejo muitas necessidades em Foz do Iguaçu que deixa a desejar nessa área, inclusive da área da educação, porque eu viajo bastante e eu vejo nas pequenas cidades que eu vou, tem um teatro municipal. Puxa vida, esse é um sonho de muita gente de Foz do Iguaçu e não tem, porque essa parte também faz parte da educação. Nossa, olha a cidade, olha quantos alunos poderiam estar inseridos nesse âmbito todo da educação, que poderia desenvolver outras áreas das crianças que ficam na rua às vezes, né? Que não tem um pai, que pai e mãe estão trabalhando e as crianças estão na rua. Isso é muito sério, que ainda muitas pessoas, como políticos ou como sociedade organizada, também não descobriram esse lado. E eu já tentei outras vezes ir atrás disso, mas eu vejo que depende muito do querer geral, não é só a Alzira que quer isso. Então temos que nos unir mais e buscar mais por essa área. Parece que a cultura não é importante para alguns administradores, né? E é uma situação que salva vidas, né? Quando se dedica ao teatro, às artes, enfim. Muito. Alguma outra área que a senhora vê por Foz do Iguaçu que necessita de uma atenção especial de um deputado? A segurança pública, né? Eu atuo bastante também, porque o atual secretário, eu tenho uma amizade com ele e converso muito com ele e gosto muito do trabalho dele. Então, assim, eu moro na região do Libra e você sabe que ali, nos últimos anos, foi a região que foi bastante afetada também. Porque aquela praça da Bíblia ali, a gente já teve muitos problemas, continuamos tendo e estamos nos organizando para melhorar aquela situação ali. E ali é muito sério, a gente vê na área social que está sendo um gargalo para continuar com aquela deficiência de segurança naquela área. Porque a área social que está sendo, vamos dizer assim, contribuindo para aquilo ali, as pessoas ainda não se antenaram a isso. Porque vem pessoas de fora, vem de todas as regiões e tem uma casa que dá apoio. Mas era para dar apoio às pessoas que realmente estão necessitando e não para marginais. E isso está acontecendo muito e a gente já conversou muito com as pessoas ligadas ao social sobre isso. Candidata, falando um pouco do quadro, do cenário eleitoral de Foz do Iguaçu e do Estado, a cidade já chegou a ter 3 deputados estaduais, atualmente tem apenas 1. Nesta eleição, Foz do Iguaçu tem 19 candidatos e candidatas à Assembleia Legislativa. Qual é a sua leitura desse tabuleiro? Como que a senhora avalia essa sua inserção nessa concorrência em busca de uma vaga, considerando que está concorrendo com nomes já conhecidos, com mais estrutura, enfim, como que a senhora avalia a sua participação dentro desse cenário? É bem importante essa pergunta que você me fez, porque eu vejo o povo de Foz do Iguaçu desunido.
completamente desunido, porque eu tenho muitas amigas que têm comércio em Cascavel e vejo quanto o povo de Cascavel é unido sobre política. Por quê? Eles não aceitam, muitas vezes, pessoas de fora ir lá pedir voto. E nós aceitamos. Nós temos uma cidade de tríplice fronteira aqui, que parece que todo mundo é dono da nossa cidade. E a gente não é uma... os partidos, por exemplo, eles não se unem para planejar uma situação onde que vai funilar, digamos assim, menos de ter 19 candidatos. Por que não nos unimos e lançamos apenas 10? E trabalhamos para esses 10 serem eleitos, e a gente sempre fica a ver navios, porque não temos representação, muitas vezes, em Curitiba ou para deputado federal. Diz que é de Foz, mas eu gostaria que realmente tivesse recursos, fosse atrás do objetivo de Foz do Iguaçu, que vocês sabem, eu não sou a primeira a comentar isso, e nós nunca temos realmente uma representação para nos defender e para realmente ver a necessidade de Foz do Iguaçu. E Cascavel, ele se une muito. Muito mesmo. Você pode ver que lá eles elegem 2, 3, 4, 5, até 6 candidatos eles têm lá. Porque realmente eles vê essa união que a região deles necessita, e as pessoas que são eleitas, eles trabalham em defesa da região deles. Essa é a 4ª vez que a senhora concorre a um cargo eletivo. Já foi candidata a vereadora em 2012, 2016 e 2020. Isso. Obtendo votações próximas, 197, 174, 195 votos. Qual é a análise que a senhora faz dessas votações? É assim, eu não me preocupo com o número de votos, porque eu vejo assim que, além do político ser comentado que não é correto, coerente, eu vejo os eleitores falarem que vão te apoiar, que vão estar com vocês, mas na verdade eles também mentem bastante. Desculpa eu falar isso, mas é muito sério isso. Eu trabalho, como eu falo para vocês, eu estou nas periferias, eu estou na alta sociedade, eu estou em todo lugar. E na última eleição, eu vi assim que eu fiz um trabalho bem legal, sabe? E acreditei que as pessoas realmente iam acreditar no meu projeto e votar, estar ali, mas eu vejo que tem alguma coisa ainda que sobressai isso. Uma máquina que eu não concordo. Eu sempre trabalhei sem receber verba, e dessa vez eu aceitei, porque eu fui conversar com empresários, fui conversar com pessoas ligadas à minha religião, e eles me aconselharam: não, Alzira, como você está na política, é digno você receber, para você trabalhar, para você pagar as pessoas que vão estar com você trabalhando e defender as tuas causas. E assim eu estou aqui, então, dando mais uma vez o meu nome para concorrer. A gente já ouviu de outros candidatos e candidatas aqui mesmo nessa bancada que a eleição de vereador é uma eleição muito difícil pelo número de candidatos, então se fragmenta muito a votação, a competição parece ser maior. Em relação com essa experiência sua nas candidaturas anteriores para a vereança e agora para a deputada estadual, teve uma preparação diferente, uma organização, um planejamento diferente nesse pleito? Teve sim, porque o partido, desde que eu assumi, faz 2 anos atrás, a coordenação do Podemos Mulher de Foz do Iguaçu, eu vejo assim que o partido me viu com outros olhos, entendeu? A Alzira tem uma liderança, a Alzira faz um trabalho legal, e por que não, então? Então vamos trabalhar num outro âmbito, né? Vamos lá. E eu fui bem sondada por essas pessoas e me convidaram. Eu me senti honrada em fazer parte dessa minoria de mulheres, mas também fiquei feliz que dessa vez realmente as mulheres estão querendo participar mais e estão dando o seu nome para estar ali junto. Eu acho que dá para nós unirmos quanto mulheres e como candidatos para fazer um trabalho diferenciado. Muito bem, candidato. Com relação à política partidária do seu partido, o Podemos, eles lançaram 36 pessoas a deputado estadual, inclusive 2 por Foz do Iguaçu, a senhora e o Celino Fertrin. Quantos deputados o Podemos do Paraná pretende eleger e qual a sua linha de corte de votos que a senhora precisa para ser eleita? Como deputada estadual, eu sei que eu tenho que fazer no mínimo uns 30 mil votos. Mas isso não me assusta, porque, como eu te falei, eu já venho fazendo um trabalho bem amplo, e também, assim, quando foi lançado o Celino, a gente pensou trabalhar em 2 formas. Ele tem
a forma dele trabalhar e eu tenho a minha. Então, assim, o coerente não seria isso. Mas ele, como tem uma representação diferenciada da minha, a gente acho que pode se unir e fazer um bom trabalho. Quanto ao número de candidatos, eu acho que discordo também. Eu acho que o partido tinha que ser mais unânime, enxugar mais e lançar menos pessoas e trabalhar melhor. Mas muitas vezes não depende da gente, né? Então, se as pessoas se propuseram a concorrer, eu acho que o partido também tem que amparar e dar o aval deles e nos apoiar e nos ajudar. E o Podemos está dando essa oportunidade para as mulheres também, como candidata. Nós temos na frente também, nossa, a Carol Arnes, que ela faz um trabalho maravilhoso, e isso nos inspira, entendeu? A Carol Arnes, para nós, hoje é uma inspiração, como paranaense, que ela está fazendo um trabalho há muito tempo já. Então, eu, particularmente, eu me inspiro muito nela. E a Bibiana também saiu por nós para federal, eu trabalho junto com ela, a gente está numa parceria. Então, assim, como mulher, para combater esse lado que a mulher está indefesa ainda, que não acordou ainda para estar concorrendo, então eu acho que eu posso fazer um pouquinho da minha parte e fazer um trabalho legal. Isso é um ponto também que a gente vai tocar, que são as 29 candidaturas para deputado federal em todo o estado do Paraná. Com quem que a senhora está fazendo dobradinha? Aqui em Foz, tem um trabalho na região também, como é que funciona? Eu apenas fiz com a Bibiana Orsi, que ela é nossa aqui pelo Podemos de Foz do Iguaçu. Então, como eu estou defendendo a cidade, eu fiz jus a estar com ela e estou fazendo um trabalho legal, levando ela em todos os lugares que eu vou, a Bibiana está no meu trabalho. Eu levo a divulgação do nome dela, do trabalho maravilhoso também que ela tem feito por nós, mulheres, em defesa de nós e pela fronteira de Foz do Iguaçu. Candidata Alzira Sequim, no plano nacional, o Podemos integra a aliança que tem a Simone Tebet como candidata a presidente, junto com MDB, PSDB, Cidadania e o próprio Podemos. Né? Por que Simone Tebet para presidente? Então, foi um fechado, né, de partido, que eles chegaram a essa conclusão e a gente aceitou. E ela, como mulher, também a gente tem que dar o nosso aval e continuar. Mas eu, Alzira, particularmente, o partido nos deixou bem tranquilo para nós fazer esse trabalho. Então, eu hoje, no âmbito nacional, nós não temos outra visão a não ser defender o Bolsonaro. Eu falo para todo mundo, onde eu vou, eu defendo o trabalho dele, eu defendo ele como o meu candidato para esse ano. Certo. Podemos não lançou o candidato ao governo do Paraná. Qual que é o seu candidato da Alzira Sequim ao governo do estado neste pleito? Então, eu fiquei triste, porque nós tínhamos uma pessoa que deveria ter sido se lançado, né, que é o Silvestre. Ele faz um trabalho maravilhoso no Paraná todo. Eu conheço ele, conheço a família dele, convivi. A senhora se refere ao ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre. César Silvestre. Eu achei que ele ia se lançar, mas na última hora ele resolveu sair do Podemos, né, e ir para outro partido. Infelizmente, nós não ficamos com um candidato, e o Álvaro Dias também, eu achei que poderíamos, né, ter chegado a essa conclusão dele ter feito, mas ele preferiu também ficar como senador e a gente está apoiando ele, e ele faz um trabalho bom, muito bom no Senado, e a gente prefere ele lá, então. Então, uma pena, né, que nós não tenhamos pelo Podemos. Eu defendo o meu partido, que eu acredito e trabalho por isso. Então, assim, eu fiquei triste do Podemos não ter tido uma oportunidade de ter tido outros candidatos ao governo do estado. Sendo assim, para quem a senhora pede voto para o governo do Paraná? Com certeza o Ratinho, né? Porque ele já tem feito um trabalho, então a gente vai dar continuidade. Eu, Alzira, eu vou defender o trabalho dele. Muito bem, vamos falar do bolso, candidata. Vamos falar do bolso, candidata. Na eleição de 2020, a senhora declarou para a Justiça Eleitoral R$ 402.500 como patrimônio. Naquela ocasião, era um imóvel de R$ 400 mil e R$ 2.500 em dinheiro. Nesta eleição, o valor declarado foi de R$ 400 mil, um imóvel. É isso mesmo? Isso mesmo. Uhum.
Eu não mudei meu cenário. E também eu estou recebendo a verba, né, do partido, que vai ser R$40 mil. Exatamente. Sua candidatura recebeu até agora 40 mil proveniente do fundo eleitoral. Isso. A senhora pretende gastar esse valor durante a campanha? Vai ter outras fontes de arrecadação? Os 40 mil são o suficiente? Não, para mim está o suficiente e eu vou fazer jus a esse dinheiro porque eu nunca concordei em gastar esse valor, qualquer valor que seja oriundo de outros fins ou alguma coisa. Não, dessa vez eu vou fazer jus a esse valor e vou pagar as pessoas que estão comigo o material que eu necessito e está ótimo para mim esse valor. Então, material de campanha, alguma coisa de rede social? Isso, redes sociais e tudo mais que a nossa equipe tem a necessidade, a gente está agariando para distribuir, para que todo mundo receba o justo. Eu falo sempre do justo. A senhora tem feito campanha fora de Foz do Iguaçu, algum município vizinho que tem visitado? Eu não consegui ainda ir, mas eu pretendo ir sim, porque eu tenho feito assim, com pessoas, como eu tenho parente em Francisco Beltrão, tenho amizade por causa do meu trabalho, né? Eu sou representante comercial de uma certa empresa e isso me dá amplitude a outras áreas, em outras regiões. E aí eu tenho muitas pessoas conhecidas em outras regiões que estão me dando um apoio. Como Cascavel, também eu conheço muitas pessoas do comércio lá, Francisco Beltrão, Guarapuava e outros lugares. Apenas isso. Candidata, a senhora apresentou algumas propostas, destacou aí essa interdisciplinaridade da área da educação, da assistência social, falou da segurança, e também citou a questão cultural, né, a ausência de um teatro municipal aqui em Foz do Iguaçu. O teatro municipal é uma proposta sua ou é um conjunto de ações na área de cultura que a senhora propõe levar à Assembleia Legislativa? Com certeza é um conjunto no todo, né? Porque não é só ver um lado ou outro. Eu vejo também o lado da saúde, né, de Foz do Iguaçu. Meu Deus, eu como estou atuando em várias regiões da cidade, cada dia a gente depara com uma morte por não ter feito um exame, uma morte por não ter tido medicamentos, você sabe disso, não sou eu a primeira a comentar isso, você sabe muito bem, e fico muito triste com isso, porque eu sei que não é problema de verba para nossa saúde, eu sei que é má gestão, todos nós sabemos, e quanto isso, eu fico assim, meu Deus, acho que me aguça mais eu estar aqui e defendendo essa população, porque vem verba. O nosso hospital está lá devendo milhões, que não é novidade para ninguém, né? E quanto necessita de outras formas de administrar essa saúde nossa. Não precisa especificamente se fundar numa UPA ou no hospital. Tem formas de criar um centro de exames, de mamografia para as mulheres, ou exame geral. Tem formas de se criar, de tirar aquele recurso que veio especificamente e criar muitas formas de lidar com a saúde também. É um âmbito geral, né? Porque a gente está lá, a gente tem que ver o todo, não apenas uma área. A senhora menciona o hospital municipal e há um debate, inclusive outros candidatos e candidatas também trazem essa discussão sobre uma possível regionalização do hospital municipal como uma solução para os problemas atuais, inclusive para a dívida, mas principalmente do financiamento, né, para se ter algo mais permanente relacionado ao financiamento do hospital por parte do governo do estado. A senhora endossa, a senhora apoia esse tipo de proposta, ou seja, de uma eventual regionalização do hospital, transferindo sua gestão, a sua responsabilidade para o governo do estado, ou até a federalização, como alguns defendem, aí já vinculando mais a um hospital de ensino, vinculado talvez a uma universidade aqui da cidade. Como que a senhora vê essa bandeira? Nossa, com certeza, né? Já pensou? Se a gente tivesse um hospital que fosse direcionado aos alunos, que como a gente tem a fronteira aqui, que tem essas facilidades de faculdade no Paraguai, quanto seria importante, né? Tanto ser como estadual ou federal esse hospital. Daria para trabalhar como um estágio. Cascavel tem esse hospital, né? E a gente muitas vezes é transferido daqui para lá porque aqui não tem um apoio, não tem vaga, não tem um recurso que é direcionado
para as áreas que realmente precisa, assim, principalmente da saúde. Então eu vejo que, eu acho que estadual ou federal deveria nos agraciar para um desfecho desse problema que veio há tantos anos, como a Santa Casa, que a gente que é de Foz do Iguaçu já sabe que a Santa Casa fechou por causa de má administração, de estar devendo milhões, como o nosso hospital, eu também tenho quase certeza que não vai ser diferente, então eu acho que seria a solução para a nossa região, seria isso. E na área de educação, candidata, o que a senhora pretende defender mais especificamente, pensando nesse conjunto de ações que a senhora pretende trabalhar, vincular a educação ao emprego, a inserção dos jovens? Como que a senhora vê isso? Como que uma deputada estadual pode ajudar nesse processo? Então, eu vejo muito, muito amplo, porque uma das minhas metas é isso. Eu, como representante comercial, eu represento várias empresas de cosmético, eu ando no comércio todo, em outras áreas, a dificuldade das mães. Porque hoje, se você vê a realidade do país, do mundo, mais de 70% hoje quem sustenta uma casa é a mãe. Infelizmente, né, aquele conceito que a gente tem de família está tomando outro rumo, e a mãe que mantém uma casa hoje trabalhando. A mãe engravida, pega 3 meses de licença, quando não muito o patrão deixa ela ficar mais um mês em casa para gozar suas férias, e 4 meses o bebê. E aí, o que ela vai fazer com esse bebê? Você vê quanto a fila para uma creche hoje em Foz do Iguaçu, e nós só temos amparo para a partir dos 6 meses de idade. Eu converso com as meninas e elas me procuram muito para dar um apoio para elas, isso, e eu tenho feito um trabalho há muitos anos sobre isso. E hoje eu tenho aconselhado elas a irem ao Ministério Público, onde realmente elas têm que buscar os seus direitos. Porque eu falo que geralmente as pessoas sabem os seus deveres e não sabem dos seus direitos. Porque Foz do Iguaçu está há muitos anos com essa deficiência e não tem apoio de ninguém, na verdade. Porque você vê, se ela trabalha, ganha o salário mínimo, quase que 80% das pessoas que precisam de uma creche, elas ganham o salário mínimo. Isso é o óbvio. Como que ela vai pagar uma babá 600, 700 reais, e salvo se ela conseguir essa babá? E aí, ela vai sustentar a casa como? É muito sério o problema que está ocasionando no Brasil e no mundo. Isso é mundial, esse desfecho da mulher sustentar a casa e ir atrás do seu sustento. Então, assim, eu vou defender com unhas e dentes uma creche para essas crianças a partir dos 4 meses de idade. Eu tenho certeza, eu conheci várias empresas que têm projetos maravilhosos. Uma das empresas que eu represento comercialmente é a Natura. E eu sempre, quando eu viajo, vou para tal lugar, eu gosto de conhecer, não ali o bonito, eu vou lá nas favelas, eu vou nos outros lugares. A Natura faz um trabalho maravilhoso. Eles criaram a Cidade Natura. Lá, eu fiquei deslumbrado com o que eu vi dentro daquela empresa. As mães vão trabalhar, elas têm a creche dentro da Natura. Eles têm um amparo, tem babá, tem ali, tem que dar mamar a cada 3 horas, o bebê está ali com a sua mãe. Você acha que isso, uma mãe não tem a maior alegria de estar numa empresa dessa, trabalhando? Então, além da sociedade poder desenvolver trabalhos assim também, ou as empresas, para fechar esse demanda, né, que está acontecendo, eu acho que também os órgãos públicos podem se unir e fazer um trabalho bem diferenciado para dar amparo para essas mães que realmente não tem ninguém quase por elas. Candidata, a gente chega quase ao final da nossa entrevista. A senhora tem 2 minutos para se dirigir ao público para a sua conclusão e um convite aí ao eleitor acompanhar a senhora nessa sua proposta de candidatura a deputada estadual. Eu peço assim que as pessoas que vão votar realmente votem com coerência, independente de ser Alzira, mas elejam pessoas de Foz do Iguaçu. Guarde o número, guarde o nome para vocês no dia 3 de outubro ir lá realmente representar o seu escolhido, conversar com ele e não esquecer que você votou nele. Esse é um problema muito sério da sociedade. Eles só vão lá e votam e no outro dia eles esquecem que eles também foram parte desse cenário de eleger aquela pessoa que vai representar eles, que vão cobrar. Eu gostaria muito que no dia 3, se lá chegasse, todas as dia pessoas... 2.
É o dia 2 de não, outubro. dia 2. No dia 3 eu estou falando depois das eleições. Claro. No dia 3, que realmente tivesse o resultado, fosse lá e cobrasse, olha, eu votei em você, eu quero que você me represente, mas nós precisamos disso, disso e disso. Cobrar os candidatos, sabe? Que se elegeram pelo povo e vão representar o povo e realmente vai lá e faça o que realmente Foz do Iguaçu principalmente e toda a nossa região precisa. Então eu sou Alzira Sequim, meu número é 19110 e eu agradeço de coração vocês por esse trabalho, por essa oportunidade de nos vir aqui e conversar e colocar nossas propostas para as pessoas que querem, né, um candidato por Foz do Iguaçu, e eu vou estar sempre à disposição para tudo. Certo, candidata, nós é que agradecemos a sua vinda, a sua participação aqui de trazer sua plataforma, seu programa, o que pensa aí pela cidade e pela região. A gente deseja um bom dia e sucesso nessa caminhada. É contigo, Moacir. Muito bem, sucesso, candidata, nessa caminhada tão importante, principalmente nessa representação da mulher, que é tão válido nessa campanha, né? Muito obrigada mesmo, e espero que no dia... o dia 3 é a eleição. Após a eleição dia 2, domingo, dia 3, segunda-feira. Dia 3 é o dia O. Então, que todo mundo vai lá e cobre as pessoas com quem você votou. Exatamente. Sucesso para a senhora. Conversamos hoje com Alzira Sequim, mãe, avó cristã e moradora de Foz do Iguaçu há 45 anos. Sempre trabalhou como voluntária em diferentes organizações e também na política, porque através dela quer contribuir muito mais para a população que tanto precisa. Também trabalha para a Força da Mulher na política. A nossa próxima entrevista será segunda-feira com Luciano Lima, candidato a deputado estadual pelo PSC, às 10h30 da manhã, em mais uma edição do 2 em 1, aqui na Rádio Clube e no portal H2 Foz. 2 em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu.